Fazendo correção do nosso trabalho anterior nesta semana, que são as cidades e suas funções, trabalhando geografia, e nós vamos aqui então dar aqui a verificação sobre aquilo que vocês fizeram aí anteriormente. Então, tratando-se de as cidades e suas funções, ou seja, cidades, o que são e para que elas existem, quais são as funções que a gente percebe aí que encontramos aí através da existência da cidade, ou seja, qual a função da cidade, para que ela serve? Por que as cidades se formam? Por que as pessoas se aglomeram e formam as cidades? Então, vocês estudaram, viram aí o que as cidades proporcionam, né? Que é uma reunião de pessoas e onde ali as pessoas desempenham suas atividades, né? Ou que também a cidade traz na sua existência, de acordo com cada local, aquilo que atende às atividades humanas, ou seja, aquilo que atende às pessoas e é onde as pessoas exercem as suas atividades, onde elas desenvolvem aí as suas atividades e, portanto, as cidades vão sendo construídas e vão sendo aí evoluídas, tá? Então, vamos lá, que cada cidade, ela tem uma função principal. Por que tal cidade existe? Então, uma cidade, ela tem várias funções, mas em função do que ela existiu inicialmente, né? Então, nós temos que a cidade de Salvador é um exemplo de cidade com várias funções. Hoje ela é turística, comercial e industrial. Lá no início, quando ela foi fundada, ela tinha ali, quando a primeira instalação ocorreu ali, era de guardar ali o continente, né? O continente, ou seja, o espaço territorial que Portugal havia tomado posse. Então, primeiro, farol, a primeira coisa existida, construída ao redor daquilo e daquele trabalho, daquela atividade humana, o restante foi acontecendo. Então, nós temos o seguinte, vamos associar a cidade e a uma descrição da atividade humana em que ela se destaca. A cidade turística. Qual é a atividade que se destaca em uma cidade turística? Então, vamos lá. A cidade turística, elas são atividades, elas têm a sua maior porção de atividades, aquelas que estão vinculadas ao turismo, né? Então, aqui, letra A, aquelas que tem aí uma exploração do turismo. Então, nós temos essa cidade tem uma função turística. E uma cidade industrial? Aquela que as atividades principais estão vinculadas às indústrias, ou seja, é um conjunto de indústrias né, que se desenvolvem ali as suas atividades e que as pessoas trabalham desenvolvendo suas atividades funcionais. E uma cidade portuária? É aquela em que está vinculada às atividades que se desenvolvem em função dos portos, né? Os portos, aqueles que escoam mercadorias, né? Através do oceano. Claro que nós também temos cidades que se formaram ali, tem rios importantes no Brasil e também na Europa que exercem essa função portuária, mas isso mais especificamente com relação ao comércio que aí deslocado através dos oceanos. E aquela cidade que tem função comercial? São as cidades que se vinculam às atividades comerciais, ou seja, o comércio é a sua atividade mais importante, né? E a prestação de serviços? Aquelas cidades que se vinculam à prestação de serviço. O que seria isso? Médicos, cidades assim que tem um centro de medicina, então a prestação de serviço. São cidades cuja função maior da sua organização
acontece no atendimento a pessoas, prestando serviços às pessoas. Então, a gente, para entender, podemos falar de cidade onde o centro médico é importante, ou seja, olha a prestação de serviço desta cidade, atender as pessoas nas suas necessidades com relação à saúde. Então, vão prestar esse serviço de atendimento às pessoas para tratar da saúde. Este é um exemplo, tá bom, crianças? Aí nós temos as prestações de serviço. Aqui está perguntando da cidade onde você vive. Qual a atividade humana que se destaca aqui? Qual é a função dela? Aqui a resposta é pessoal, porque esse livro circula no território nacional, então dependendo de cada lugar onde ele esteja sendo trabalhado, a função será diferente. Para o nosso caso, a nossa cidade, ela surgiu em função da agricultura. Então, a cidade agrícola, onde a principal função da cidade era agrícola na época. Hoje é agropecuária, ou seja, agricultura e criação de gado. Então, para nossa resposta, a função da nossa cidade, ela está vinculada a quê? A atividades que se desenvolvem em função, ou seja, através, do trabalho em função da agropecuária. O que quer dizer isso? As pessoas, a atividade onde as pessoas exercem, as suas atividades na vida, se realiza aí o seu trabalho, está diretamente ligada à agropecuária, ou seja, ao manejo e criação do gado, pecuária, ao manejo e criação do gado e ao plantio, e cultivo de plantações. Então, no caso, hoje nós temos a cana como predominância, mas a cana de açúcar, mas anteriormente nós tínhamos a plantação de arroz, que era o forte, na agricultura local, depois o milho, depois o algodão, depois a soja e agora, por último, a cana de açúcar, certo? Então, a função da nossa cidade, Então, nós temos uma cidade que ela existe, mas ela existe a partir do quê? A partir da vinda e instalação de pessoas, humanos, que vieram aqui exercer as suas atividades primeiro na agricultura. Então, plantando arroz, depois plantando milho, depois plantando soja, depois plantando algodão, e depois soja, e hoje cana de açúcar. Então, são mudanças, alterações aí na agricultura, mas continuamos com uma região e um território agro e agora também pecuário. Por quê? Porque além da agricultura, nós também temos a criação de gado. Prosseguindo, nós temos aqui observar a imagem, ver a legenda e responder as questões. Qual cidade é mostrada na imagem? Em que estado ela se localiza? Então, a legenda está dizendo isso, Olha a legenda aqui da imagem. Então, a cidade é de Gramado e ela se localiza no estado do Rio Grande do Sul, tá certo? Qual é a principal função dessa cidade? A principal função da cidade de Gramado é turismo. Então, a função é turística, porque as pessoas que vivem ali, elas vivem em função do turismo, onde pessoas visitam para conhecer as belezas naturais e a riqueza cultural que o lugar tem. Aí, para ler o textinho que está aqui, temos a imagem aqui e fala da cidade de Santarém, no Rio Tapajós, no estado do Pará. Então, vem perguntando qual a função da cidade de Santarém. Será que é a mesma de Gramado? Não, ela tem uma função portuária. Lembra que eu falei que também nos rios importantes brasileiros existem cidades que têm função portuária? Em que a cidade se desenvolveu através ali do porto que foi estabelecido, o lugar propício para isso, para
ancorar navios e realizar ali a transação comercial, levar e buscar mercadorias. Então, a função da cidade de Santarém, ela é portuária, porque a vida da cidade gira em função do porto, né? Onde que se localiza Santarém? O porto de Santarém. Então, se localiza no rio Tapajós. O porto está no rio Tapajós. Quais os principais produtos transportados? Soja e milho, ou seja, produtos agrícolas, né? O que são produtos agrícolas? Produtos produzidos através da agricultura, que é o cultivo, o plantio e o cultivo de alimentos. Certinho, crianças? Então, aqui nós temos a correção do estudo realizado e que vocês deveriam trabalhar aí sobre as cidades e suas funções.